Esse é o episódio 1 de 3 da saga Empyrean. Existe um momento na vida em que você percebe que não nasceu para sobreviver, mas para ser testado. Violet Sorrengail sempre soube que não deveria estar ali. Frágil, pequena, estudiosa, destinada à vida tranquila dos escribas. Mas destino é uma palavra bonita até que alguém mais poderoso decide mudá-lo. E sua própria mãe, uma general temida, decide que Violet não vai para a biblioteca. Vai para o Instituto de Guerra de Basgiath. Vai disputar um lugar entre Cavaleiros de Dragão. E em Basgiath, metade morre antes de terminar o primeiro ano. Desde o primeiro instante, Quarta Asa não é apenas fantasia. É sobrevivência. O ambiente é brutal. Cadetes empurram colegas de pontes. Professores incentivam fraquezas a serem exploradas. Aqui, vulnerabilidade não é defeito, é sentença. O mistério começa a se formar na estrutura do próprio reino. O que o governo diz sobre as ameaças externas parece simples demais. Há algo fora das fronteiras. Algo antigo. Algo que não está sendo contado. Mas antes da política, há os dragões. Dragões não escolhem cavaleiros fortes. Escolhem os dignos. E quando Violet atravessa a ponte, quando desafia expectativas, quando encara o medo que sempre a acompanhou, 2 dragões a escolhem. 2. Isso nunca acontece. A partir daí, o livro muda de ritmo. Não é mais sobre sobreviver ao treinamento. É sobre entender por que ela foi escolhida. E por que o reino talvez esteja mentindo. A psicologia de Violet é o coração da história. Ela não vence porque é a mais forte. Vence porque pensa. Porque observa. Porque transforma a fragilidade física em estratégia. Isso é quase uma metáfora brutal da vida. Nem todo poder é físico. Inteligência é uma arma silenciosa. E então entra Shaden Riorson, filho do líder de uma rebelião executada. Carrega ódio no sangue. É perigoso. É o tipo de homem que não confia em ninguém. E ele deveria odiar Violet. Afinal, a mãe dela mandou matar o pai dele. O romance não nasce doce. Nasce desconfiado. Nasce afiado. Cada troca de olhar é um jogo político. Cada aproximação é risco. E isso faz a tensão explodir. Enquanto isso, as fissuras do reino ficam mais visíveis. Informações são escondidas. Mortes são manipuladas. O inimigo pode não ser quem disseram que era. E Violet começa a perceber que o verdadeiro perigo não está apenas além das fronteiras, mas dentro delas. O livro cresce em escala. O treinamento vira batalha real. A guerra deixa de ser teoria. E quando a verdade começa a emergir, o mundo que Violet acreditava proteger revela uma camada de mentira institucionalizada. A grande transformação não é apenas dela como cavaleira. É dela como alguém que começa a questionar o próprio sistema que a formou. Quarta Asa fala sobre poder, sobre narrativa oficial, sobre o que acontece quando jovens são treinados para morrer por uma versão da verdade que talvez seja incompleta. E no final, o mundo não é mais o mesmo. Nem para a Violet, nem para o leitor. Porque agora sabemos que a ameaça é maior, mais antiga, e que a guerra que Basgiath ensina talvez não seja a guerra real. E se tudo que eles aprenderam estiver errado? Mas a verdadeira pergunta não é quem Violet ama. Não é qual dragão a escolheu. É, o que acontece quando a verdade começa a incendiar o próprio reino? E é exatamente aí que Chama de Ferro começa. Episódio 2 de 3. Sobreviver é uma coisa. Descobrir que o mundo inteiro é uma mentira é outra. Chama de Ferro começa exatamente onde a inocência termina. Violet já não é mais a garota que entrou tremendo na ponte de Basgiath. Ela viu demais. Sabe demais. E agora carrega uma verdade que pode incendiar o reino. O que antes era treinamento agora é manipulação institucional. O que antes parecia estratégia militar começa a revelar um controle sistemático da informação. O reino não apenas esconde a ameaça real, ele molda narrativas para manter obediência. E Violet está no meio disso. A tensão psicológica aqui é muito mais intensa.
Ela não luta só contra inimigos externos. Luta contra o peso de saber que pode estar lutando pela versão errada da história. Isso mexe com identidade, com lealdade, com amor, porque Xaden também está no centro desse furacão. O romance amadurece. Não é mais atração proibida. É parceria sob pressão extrema. É confiar quando tudo diz para desconfiar. É amar alguém que carrega segredos que podem implodir tudo. E então os dragões. Em Chama de Ferro, os dragões deixam de ser apenas criaturas majestosas. Tornam-se peças políticas. Símbolos de equilíbrio antigo. Há algo maior em jogo, algo que precede o reino humano. Uma mitologia que começa a emergir. Uma energia ancestral que não está do lado de ninguém, apenas do equilíbrio. A escala do conflito cresce. O inimigo externo não é mais rumor distante. Ele é real. Ele é devastador. E a pergunta que atravessa o livro inteiro é simples e cruel. O que acontece quando os líderes sabem da verdade e escolhem mentir mesmo assim? Violet se transforma de sobrevivente em catalisadora. Ela não apenas reage, começa a agir, começa a articular, começa a unir forças. E isso a coloca em rota direta com o sistema que a treinou. Chama de Ferro é sobre ruptura. Ruptura com autoridade cega. Ruptura com narrativas prontas. Ruptura com a própria ideia de segurança. As batalhas são mais brutais. As perdas, mais dolorosas. E a linha entre certo e errado deixa de ser clara. A psicologia de Violet também se aprofunda. Ela não é invencível. Ela sente o peso das decisões. Sente medo. Sente culpa. E mesmo assim continua. Isso é interessante. Coragem aqui não é ausência de medo. É decisão apesar do medo. E quando o livro se aproxima do fim, as revelações não aliviam. Elas complicam. Segredos são expostos. Verdades antigas ressurgem. A ameaça se mostra mais organizada, mais antiga e mais inteligente do que se imaginava. E Xaden guarda algo. Algo que muda completamente o tabuleiro. Chama de Ferro termina não com fechamento, mas com tensão máxima. Com uma sensação de que o que estava escondido ainda é apenas uma camada superficial. Se Quarta Asa foi despertar, Chama de Ferro é incêndio. Mas incêndios não controlados consomem tudo, inclusive quem os acende. Agora a pergunta não é mais sobre o reino, nem sobre a guerra. É sobre transformação. Porque quando o poder toca alguém, ele pode mudar quem é essa pessoa. E é exatamente isso que começa a acontecer em Tempestade de Ônix. Parte 3 de 3. Agora a coisa fica grande. Não grande como batalha épica. Grande como identidade sendo corroída por dentro. Se Quarta Asa foi o despertar. Se Chama de Ferro foi o incêndio. Tempestade de Ônix é a tempestade que não pede permissão. Existe um ponto na jornada em que o inimigo deixa de estar do lado de fora e começa a morar dentro. Tempestade de Ônix não começa com inocência. Começa com consequência. Tudo que Violet descobriu, tudo que ela enfrentou, tudo que ela decidiu em Chama de Ferro agora cobra preço. O mundo já não é mais estável. As alianças são frágeis. O reino está rachado. A ameaça é concreta, organizada e muito mais inteligente do que parecia nos primeiros livros. Mas a verdadeira tensão não é externa. É pessoal. Violet já não luta apenas para sobreviver ou para expor mentiras. Ela luta para manter quem ela é. Porque o poder muda as pessoas. A dor muda as pessoas. A proximidade com forças antigas muda as pessoas. Tempestade de Ônix aprofunda o que a série vinha insinuando. Há energias ancestrais que antecedem o próprio reino humano. Forças que não são boas nem más. São equilíbrio. São sobrevivência. São natureza crua. E quando humanos tentam manipular o que não compreendem, a conta chega. O romance aqui ganha outra camada. Não é mais tensão juvenil. É escolha adulta sob risco extremo.
Xaden carrega algo que o aproxima perigosamente daquilo que eles juraram combater. E isso cria um dos conflitos mais interessantes da trilogia. É possível amar alguém que pode se tornar aquilo que você teme? Essa pergunta não é sobre fantasia. É sobre humanidade. Violet enfrenta decisões que não têm alternativa limpa. Cada escolha salva algo e destrói outra coisa. E isso amadurece o livro de um jeito brutal. A política explode. O que era manipulação vira confronto aberto. O que era silêncio vira rebelião declarada. Mas a rebelião também tem custos. E nem todo líder rebelde está imune ao erro. Os dragões assumem papel ainda mais simbólico. Eles não são montarias. São consciência antiga. São testemunhas de ciclos que os humanos insistem em repetir. Tem um subtexto muito forte na obra inteira que se intensifica aqui. Civilizações sempre acreditam que controlam a história, até que percebem que são apenas um capítulo dela. A tempestade de Ônix não é só literal. É metáfora. É a fase da vida em que você entende que não pode mais voltar atrás. Que saber a verdade te obriga a agir. E agir transforma. Violet deixa de ser apenas protagonista. Torna-se símbolo. Mas símbolos são perigosos, tanto para inimigos quanto para aliados. O clímax não entrega conforto. Entrega maturidade. Entrega cicatriz. Entrega a sensação de que o mundo continua imperfeito, mas agora existe consciência. A trilogia, no fundo, nunca foi só sobre dragões. Foi sobre narrativa. Sobre manipulação institucional. Sobre amor em meio ao caos. Sobre coragem intelectual, questionar o que sempre foi apresentado como verdade absoluta. E sobre o preço de não questionar. Mas aqui vem o detalhe interessante. Tempestades não encerram ciclos. Elas limpam o terreno. E quando o terreno está limpo, novas histórias podem surgir. A pergunta que fica não é se o conflito acabou. É: o que acontece com uma geração que cresceu aprendendo que a verdade oficial pode estar errada? Porque talvez o verdadeiro legado de Violet não seja a batalha que venceu, mas a dúvida que plantou. Se você gosta de trilogias assim, deixe seu like, compartilhe para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder as próximas. O seu apoio nos instiga a continuar destilando. Até o próximo livro.